Oi, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos e hoje vou contar um pouquinho de como foi meu parto e meu pós-parto cesariano. Minha gravidez inteira eu não queria ter parto cesáreo, né? Eu queria o parto normal. E aí na ultrassom com 29 semanas, né? O York já tava com 2 quilos e com 40 e poucos centímetros. E aí o enfermeiro começou a falar, olha, coloca na sua cabeça que pode ser que seja cesárea. É melhor uma cesariana tranquila, né? Que você fique bem, seu bebê nasça bem, os dois fiquem com saúde, do que um parto normal, forçado, que você fique toda rasgada, que não dê certo pra você e depois seu pós-parto seja complicado. Eu falei, sim, realmente, mas não entrava na minha cabeça. Entrei para as 40 semanas, né, de gravidez e nada do York nascer. E o ultrassom pelo SUS já estava constando que eu estava com 42 semanas e eu, nas minhas contas, né, na data da primeira ultrassom, eu ainda estava com 40. Tinha acabado de completar 40. E aí eu fui pra fazer outro ultrassom, dessa vez particular. E aí o médico, né, que tava fazendo minha ultrassom falou o seguinte: se você não ganhar seu filho daqui pra sexta-feira, você volta aqui que eu vou e te dou encaminhamento. Passei a semana inteira sentindo uma cólicazinha bem leve. E aí na quinta-feira começou a sair meu tampão mucoso. E aí eu fui pro hospital, fizeram toque. Tava com 1 centímetro só de dilatação, me mandaram de volta pra casa. Aí eu cheguei em casa, já era noite, né? Cheguei em casa, dormi. No outro dia de manhã, amanheci sem dor, sem nada. E aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu peguei um cesto de roupa e fui lavar, tudo à mão. E aí, nesse de fazer esforço, ficar me abaixando, levantando, me abaixando, levantando, 2 horas da tarde eu comecei a sentir as primeiras contrações. Fui pro hospital, eram as 5 horas, cheguei no hospital, né? Esperei pra fazer o toque, fizeram o toque, tava com 3 centímetros, e aí já me internaram. Gente, eu juro, eu fiz de tudo que eu podia pra poder ter meu filho normal. Eu fui pra bola, fiquei desde a hora que eu cheguei lá praticamente na bola. Aí eu dava uma volta, depois voltava, aí tinha umas barrinhas de ferro pra segurar, sabe, pra baixar. Eu abaixava. Aí, com 7 centímetros de dilatação, eu tava fazendo toque, a enfermeira estourou a minha bolsa, né? E aí ela pegou e chamou o médico, falando que pra ele ver a coloração do meu líquido amniótico, né? Porque eu acho que tava alguma coisa anormal. Só que eu não perguntei o que tinha acontecido, não perguntei se tinha alguma coisa normal. Eu só lembro que ela perguntou pra ele e ele falou assim, coloca no soro, pra ter mais rápido possível. E aí ela me colocou no soro e aí com pouquinho tempo já tinha dilatado e começou a parte de ter Yorg mesmo, né? Ela me explicava, né, enfermeira, como colocava força, eu fazia tudo como ela tava falando. E não saía, a criança não saía. Eu sentia um negócio, tipo, fazendo assim pra sair e não descia, sabe? Aí eu peguei e falei assim, não vai, não vai. Aí ela falou, vamos pra outra sala. Isso eu tava na sala de espera, sabe? Pra poder ir na sala de parto. Eu não tava na sala de parto ainda. Eu falei, não sei se vai chegar lá. Ela falou, vai, vamos. Aí levantei e fui. Chegando lá, ela só olhou pra mim e falou assim, não precisa fazer mais força, que eu tô preparando outro parto pra você. Naquele momento, eu tentei o máximo ficar tranquila. Tanto que eu não perguntei nenhum momento que tava acontecendo, porque eu sou muito nervosa. Se eu tivesse ciente do que estaria acontecendo, eu ia ficar mais nervosa ainda. E eu não queria cesariana, mas eu queria que meu filho nascesse bem, saudável, tranquilo e independente da forma que fosse, né? Aí, enquanto eu tava lá, né, me preparando pra cesariana, veio um médico, né, que tava lá de plantão, fazer o último toque pra saber se realmente precisaria da cesariana. Eu lembro que ele pegou a mão, colocou a mão assim, né, e fez isso, esse movimento dentro. Eu fui pra sala de cesariana, né, minha tia não pôde entrar, que era na época da pandemia, então fiquei lá sozinha. 6h18 da manhã, Yorg nasceu, né? Pensa, gente, numa sala fria. Eu lembro que eu tremia tanto isso daqui, ó, o maxilar. Tremi tanto, mas tanto de frio. Tava tão cansada, com tanto sono. Tinha passado a noite inteira de acordada, né? Desde, na verdade, 6 horas da manhã, eu acho que eu tava acordada. E
Não tinha dormido nada, nada, nada. Yorg nasceu 6h18 da manhã. Não me mostraram Yorg, só tiraram e levaram, disseram que iam pesar. E aí depois da cesárea, né? Assim, depois que eu escutei o chorinho dele, aí eu ficava agradecendo toda hora os médicos. Eu lembro que eu falei assim, muito obrigada, muito obrigada. Eu não vi o Yorg quando ele nasceu, fiquei numa sala separada junto com outras mulheres que tinham feito cesariana, né? Esperando o efeito da anestesia passar. O York tava lá, minha tia viu ele e tudo. E eu não vi, só vim ver ele 2 horas da tarde, quando eu tava descendo pra sala já, pra ficar no quartinho, né? E aí eu lembro que quando a enfermeira passou, eu falei assim, você tem como trazer meu filho pra me ver? Eu ainda não vi ele, eu tava assim no corredor, esperando pra descer. Ela falou, você ainda não viu seu filho? Eu falei, não, ainda não me mostraram meu filho. Eu não sei como é o rostinho dele. Aí chega ela, a menina com aquele pacotinho todo de azulzinho. Parecia uma lagartinha de coco, que nem diz minha sogra. Coisa mais perfeita desse mundo. Pra levantar, assim, ir pro banheiro, foi bem tranquilo. Quanto a isso, eu tava bem forte, sabe? Tava bem tranquila. Eu levantei com a ajuda da minha tia, tomei banho sozinha. Mas minha tia tava no banheiro comigo, porque ela tava com medo de eu cair, né? Porque eu tava ainda meia fraca. Ainda tava com um pouco de defeito da anestesia. E aí eu fui tomar meu banho, tranquila. E aí depois do parto eu só vivia chorando, me culpando, falando que era eu que não tinha conseguido. E eu ficava chorando, chorando, chorando. Eu queria fazer as coisas normal. Nisso, lembra que eu tava obesa, né? E aí eu fiquei muito frustrada também com o peso, sabe? Porque eu via as grávidas assim, voltava muito rápido. E o meu, com 15 dias, eu tava parecendo que tava grávida ainda de 7 meses. E não diminuía. 14 dias de pós-parto, tirou meus pontos, né? E aí eu tava ótima, gente, juro, eu tava ótima. E aí com 16 dias, minha barriga começou a ficar muito vermelha. Eu não conseguia, eu tava deitada de um lado, não conseguia me virar pro outro, não conseguia ficar em uma posição, não conseguia me levantar sozinha mais. Minha barriga super inchada, super vermelha. Eu levantava tranquila, começava a andar e me dava um escurecimento na vista. E o York me mamava, ficava chorando, porque o leite não tava sustentando mais ele, meu leite tava pouco, e eu tava percebendo isso. Nessa que eu levantava e ficava tonta, teve uma vez que eu fui no banheiro, né, sozinha. Isso eu acho que era umas 2 horas da manhã. Nessa que eu levantei e fui pro banheiro, e quando eu ia levantar do vaso, escureceu minha vista de vez. E aí eu peguei e chamei a mãe, né, mãe? Nessa que eu chamei ela, já correu. Abracei com ela, né, pra gente descer e apaguei. Quando eu acordei, eu tava no chão. E aí eu acordei vendo aquela cena, manhã mandando descer acalmar, e descer gritando, chorando. E eu falei assim, eu caí. Aí a primeira coisa que eu coloquei foi a mão nos pontos. A minha, não, segurei você, não coisa nada não. Depois, no sábado, aconteceu a mesma coisa, porém eu ia desmaiando, então cheguei a desmaiar. O pai me pegou e falou assim, minha filha, você tá bem? E eu andando, né, tranquilo, só que eu tava já começando a ficar mole, e ele percebeu, né. Aí ele falou, minha filha, você tá bem? Aí eu, não. Aí na hora que eu falei assim, não, eu já ia caindo, aí ele me segurou. Aí mãe me levou no hospital, né, de 3 dias tava me dando uma febre muito, muito, muito forte. Eu tava normal, e aí depois eu começava a ficar com muito frio, muito frio, muito frio. Eu me enrolava com o meu e ficava tremendo. Eu pedia outro lençol pra manhã, a mãe me enrolava e ainda ficava com frio, ficava todo gelado. E aí de repente me dava um calor muito forte. Então eu ficava toda suada, minha roupa vivia molhada, eu vivia um fedor de suor tão grande, porque era o dia inteiro assim. Ficava frio, ficava calor, ficava frio, ficava calor, ficava frio, ficava calor. E aí eu falei, mãe, eu tô me tremendo de frio, me dá outro lençol, né? Ela pegou inteiro, aí depois eu falei, ai, tô morrendo de calor. Aí ela olhou assim, tava toda suada, né? E aí a mãe falou assim, se brincar, isso daí é febre. Eu vou dar um de pirona pra tu. Me deu de pirona, aí realmente passava. Aí depois voltava de novo. Nisso minha barriga tava vermelha, como eu disse pra vocês, tava muito vermelha e muito inchada. Aí quando foi no domingo, eu tava deitada, né? Engraçado que eu tava com muitos gases. E aí eu peguei, soltei um
pum. E aí eu falei, ó, ninguém vem pra cá que tá fedendo, viu? Nisso manhã veio, né? Aí a manhã falou, vixe, que fedor. Aí eu falei, né, tá podre esse peido. Aí eu botei a mão assim em cima da... Eu tava com um vestidozinho, que eu vivia de camisola, né, que eu tava deitada. Isso eu tinha 17 dias de pós-parto. E aí eu coloquei a mão assim. Quando eu olhei assim, sangue. Ah, eu falei, sangue? Aí a manhã pegou, deixa eu ver. Quando a manhã viu, tinha abrido um pontozinho, né? E tava saindo muito secreção. A secreção era tipo um sangue podre, sabe? Um sangue podre com cheiro muito forte. E saiu muito. Eu lembro que minha barriga tava enorme e minha barriga diminuiu, tipo, muito, muito, muito. Minha barriga tava muito dura, vocês não têm noção. Tava muito dolorida, eu não conseguia. Pra quem conseguia levantar sozinha, sem a ajuda de ninguém, eu não tava conseguindo levantar nem com ajuda. Porque doía, dava um dor assim insuportável. Insuportável. Tinha vezes que eu ficava chorando pra levantar. E aí, mãe, na hora do desespero, mãe tava com o pano de prata aqui, tacou o pano de prata em cima de mim pra tentar amenizar, né? E aí o lençol ficou todo encharcado de pus. Tava muito fedido. E sangue podre. Era tudo gente misturado. E aí ela jogou o pano aqui, o pano encharcou de coisa rapidão. Aí ela pegou o lençol, colocou. O lençol que tava em cima ficou todo fedido, todo sujo. A cama, o colchão ficou todo sujo. Falou, vamos tomar banho pra gente ir pro hospital, né? Isso eu já tava com um pano, já tinha encharcado uns 3 panos em cima. Aí eu levantei, falei, não, vamos. Lembrando que eu tava de vestido, né? De camisola. Na hora que eu levantei, o chão assim ficou todo cheio de coisa. Parecia ser uma coisa de outro mundo, de verdade. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aí nessa que estourou, né, que saiu secreção, eu tomei banho. A gente foi pra Santana do Ipanema, que é a cidade vizinha de Ouro Branco, onde tem um hospital, né, que a gente já atendido. E aí nessa que eu fui pra Santana, cheguei lá de cara e falei assim, isso é infecção, ela não vai passar aqui em menos de 10 dias, né? Aí eu já comecei a ficar preocupada. Poxa, 10 dias internado no hospital, pra quem não aguentou passar 2 dias, né? 48 horas quando eu tive o Yorg. E ainda ela pegou e falou assim pra mim, olha, aqui seu filho pode ficar, mas você vai estar expondo ele a uma área de infecção, né? Que tem muitas bactérias, ele pode acabar pegando alguma coisa. Como a gente tava do lado de uma sala que tinha muita criança com pneumonia, ela falou assim, mas é indicado para você deixar seu filho em casa. Para poder tirar a secreção, né, da barriga, remover toda, elas vinham, aí apertava assim, espremia, sabe, para poder sair tudo. E a enfermeira falou que a sorte foi que saiu a secreção, né? Que de certa forma abriu um pontinho ali e a secreção saiu, porque senão eu ia ter que fazer drenagem, que seria muito pior para mim. E se fosse preciso, uma nova cesariana. E aí nessa que. Mas eu acho que o sofrimento maior naquele tempo foi ter que ficar longe do yoga, sabe? E o meu leite secar. Pra mim foi esse o sofrimento maior mesmo. Aí tinha ido a comadre da minha mãe, ela levou o yoga de volta. Aí pronto. Foi aí, minha filha, que começou o meu nervoso. Eu esqueci de falar no vídeo, mas lá no hospital comecei a ter algumas crises de ansiedade. Comecei a criar umas manchas, sabe? Pelo corpo. Ficava com o rosto todo manchado, com as manchas vermelhas. E era só mais, assim, em horários específicos. Ou quando eu queria foto do Yorg, quando eu começava a pensar muito nisso. Ou quando eu tava perto da enfermeira chegar pra trocar o soro, sabe? Colocar mais soro. Porque eu sempre tinha que levar uma nova furada, né? Porque sempre saía do lugar e tinha que furar em outro lugar. Saí de lá com o braço todo furado. Os 2 braços, né? Na verdade, todo furado. Então, comecei a desenvolver ansiedade lá. E aí, com 5 dias eu recebi alta. Eu fui tão feliz pra casa, gente. Tão feliz, tão feliz. Que eu não aguentava mais esperar pra poder ver o Yorg, né? E aí, eu cheguei em casa, fui dar mama pra ele. E ele só começava a chorar. Só chorava. Não tinha um pingo de leite no peito. E aí eu vi ele chorando, com fome, né? Nisso ele tava tomando fórmula, né? Porque
tava fraca, não tava conseguindo dar mamar pra ele direito. Ele mamava e chorava, mas pelo menos ele mamava. E o pouquinho que saía, eu já me sentia bem. E aí nessa que eu fui pro hospital e quando voltei, não tinha mais leite no peito, né? E aí ele mamava e ficava chorando e eu me desesperava junto e falava que não queria mais dar, que era melhor dar a mamadeira, pedir toda hora a mamadeira pra mãe. Quando eu dava assim o peito pra ele, ele chorava, eu falava, traz a mamadeira, e ele já chorando. Aí a mãe falou, mulher, como é que seu leite vai descer de volta se você não quer dar mamar? Eu falei, mãe, não é que eu não quero, olha o jeito que ele tá, vou ficar chorando até quando? Eu, falar a verdade, nem eu acreditei que ia descer. Mas, né, porque muita gente falava também que não ia descer e acho que já tava tão desacreditada. Aí eu continuei dando, né, pra ele mamar. Ai, minha tia tava lá em casa, né? No dia eu tava dando peito pra ele. E aí eu comecei a escutar o gutizinho dele. Aí eu olhei assim pra tia, você tá escutando um guti? Ela falou, tô, mulher. Aí a boquinha dele toda suja, a boquinha dele toda cheia de leite, sabe? Aí pronto. Fiquei tão feliz, mas tão feliz. Aí, quando eu saí do hospital, né, continuei tomando remédio. Continuei tomando os remédios certinho. Já não sentia mais dor. O pontinho já tava lá cicatrizando de novo. E aí não deu mais problema nenhum. O que tava me incomodando muito era aquela barriga dolorida, que eu não aguentava fazer nada, não conseguia nem me levantar da cama, nem me virar de lado. E aí quando eu cheguei no hospital, já não tinha aquela secreção me incomodando mais dentro, minha barriga já tava desinchada, não tava mais aquela vermelha que tava antes. Eu já andava normal, eu fazia minhas coisas normal, tinha visto que eu esquecia que eu tinha feito cesariana, tão normal que eu já tava. Antes eu andava toda entrevada, toda cheia de dor. Depois que eu voltei eu não tava sentindo mais nada, né? Minha vida seguiu normal. Graças a Deus hoje o órgão já tem 2 anos e 4 meses, ou seja, 2 anos e 4 meses de pós-cesárea. Graças a Deus tudo certo, não senti nunca mais nada mesmo de verdade. A única coisa que demorou muito pra voltar foi o corpo, que ainda hoje não voltou, meu corpo mudou muito. Mas são consequências, né? Eu gerei uma vida. E é isso, tudo certo, gente.